Palácios abre o jogo sobre nova posição, sobre sentir dores e também sobre ter falado que queria sair, né? Que queria voltar para o Chile. Ele abriu o jogo, se retratou e a gente vai trabalhar aqui para vocês. Vamos falar também de Jorginho. Olha, Jorginho vai mudar o time do Vasco, vai manter aquela formação que ele terminou o jogo contra a equipe do Criciúma, vai manter a formação que ele entrou contra a equipe do Criciúma. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar também sobre Vasco e Sampaio Corrêa, ingressos esgotados, transmissão. Tudo o que você precisa saber, ação de cambistas, que o Vasco tá aí querendo reprimir essa situação, você vai saber isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que tá sempre junto aqui, aos membros do canal. Muito obrigado também pela moral que vocês dão todos os dias ao nosso Comenta Léo Vascaíno. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui todos os dias e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Só uma confirmação, a Rede Globo irá transmitir o jogo Vasco e Sampaio Corrêa para o Rio de Janeiro. Isso foi confirmado ontem, né? Inclusive a Rede Globo já colocou aí na sua programação. Após a novela Travessia, haverá aí a transmissão de Vasco e Sampaio Corrêa. A Globo deixou aí aberto para as praças que se acharem que o jogo do Vasco der audiência, tirando as praças, obviamente, que vão ter debates de segundo turno, elas poderão abrir aí a rede para assistir o jogo Vasco e Sampaio Corrêa. Mas, a priori, Rio de Janeiro está presente aí, terá essa transmissão e as praças que não tiverem o debate vão decidir. Se não quiserem passar o jogo do Vasco, vão passar aí a situação envolvendo o filme de Pernas pro A3, que também está na grade de programação da Globo, beleza? Falando sobre Vasco e Sampaio Corrêa, agora há pouco, às 12 horas. Olha, meu amigo, os ingressos suaram, né? Quem viu ontem à noite, viu que a galera que tá num rate maior, né? Nas estrelinhas maiores, tiveram a abertura ontem à noite. Hoje, a partir das 10, a galera que já tá num plano um pouquinho mais abaixo também teve. E às 11 foi aberto aí outra galera das estrelinhas também. Mas às 12 horas, os ingressos esgotaram. Você que vai assistir jogo do Vasco e Sampaio Corrêa, os ingressos esgotaram. Agora é tentar a chance aí com a galera que comprar e não vai utilizar, ou a galera que comprou para vender, porque tem muito isso. Lembrando que houve muita reclamação de novo, muita gente reclamando, e por isso que eu sempre digo, São Januário tá pequeno para o torcedor vascaíno. Você tem quase 60 mil sócios para você ter 20 mil lugares. Vai ficar gente se comprar. Infelizmente, ainda tem ação dos cambistas, né? Então, por isso que eu digo, São Januário tá pequeno, por causa disso. O estádio hoje já não comporta mais a torcida do Vasco. O Vasco hoje, se não joga no Maracanã, muita gente fica de fora. Porque teve gente ao fio comprando, e tem que comprar mesmo, né? Tem gente que estava lá que estava comprando também. Então isso infla as vendas e acaba fazendo com que os torcedores fiquem sem comprar. Mas óbvio que teve ação de cambistas. Inclusive, o Vasco pediu, né, que toda ação de cambistas seja encaminhada ao Vasco. Por quê? Porque tem gente vendendo ingresso fake, tem gente dizendo que está vendendo ingresso por QR Code. O Vasco informou que não tem ingresso sendo vendido por QR Code, ou recarrega na carteirinha ou ingresso físico mesmo. Então, tomem muito cuidado também, porque agora vai aparecer um bocado de gente aí querendo dar golpe. Então o Vasco pediu aí toda ação de fake, seja ingresso verdadeiro ou não, é para ser informado ao Vasco. O Vasco pede que entre em contrato com o Vasco, para que o Vasco possa saber quem está fazendo essa questão aí de venda de cambistas. Então, é uma orientação que o Vasco deixou aí, porque hoje apareceu muita gente vendendo ingresso fake, ingresso que não existe, dando golpe, gente dizendo que ia vender ingresso por QR Code, não existe, gente dizendo que ia transferir ingresso para carteirinha, também não existe. Teve gente aí que comprou ingresso verdadeiramente e está vendendo, e o Vasco quer saber também. Então, toda essa informação, você vê alguém vendendo, encaminha para o Vasco, que o Vasco está fazendo essa investigação para saber quem é que está fazendo essa venda de ingressos para essa galera que é campista e quem é que está passando o golpe na galera. E olha, para esse jogo, o Jorginho tem dúvidas, né? Porque, primeiro, a gente já trouxe aqui a informação, né? O próprio Yuri, o próprio Léo Matos.
Outro jogador que informou que também tem sentido dores é o Palácios. Palácios disse que tem sentido dores no joelho e no pubis. Inclusive, é um dos caras que foi utilizado por Jorginho em uma outra posição. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre o Palácios aí, que ele vai abrir o jogo sobre sua situação no Vasco. Mas o Jorginho tem duas opções. Ou ele mantém aquela escalação que terminou o jogo contra a equipe do Criciúma, que foi uma escalação um pouco mais ofensiva, com o Palácio jogando pelo meio, como volante, juntamente ali com o Andrei Santos, e um time um pouco com o Figueiredo jogando na lateral, que inclusive, segundo o Jorginho, se disponibilizou a jogar de lateral, né, em certo momento, e manda um time mais ofensivo, ou o Vasco manda aquela mesma formação que já está aí característica, com o Yuri Lara no meio, fazendo uma maior proteção juntamente com o Andrei Santos. Essas são as dúvidas do Jorginho para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Até porque o Sampaio Corrêa tem se notabilizado por ser um time que se defende muito bem jogando dentro de casa, fora de casa, para jogar no contra-ataque. Então o Jorginho vai definir aí, principalmente nesse treino desta quinta-feira, qual será a mudança que ele pode fazer no Vasco da Gama para enfrentar o Sampaio Corrêa, ou se ele mantém o mesmo time. O Vasco também tem a situação aí envolvendo o julgamento que aconteceria no STJD. Por quê? Esse julgamento foi retirado, né? Esse julgamento estava previsto para quarta-feira, mas foi retirado, não sei por quê. Então, não está confirmado que terá julgamento mais na quarta-feira sobre a questão do esporte e também sobre Raniel e Luiz Henrique. Com isso, os dois permanecem fora do jogo do Vasco, não vão jogar aí contra a equipe do Sampaio Corrêa, porque houve essa questão aí do STJD ter retirado aí, a priori, não sei se eles vão fazer algum ajuste, alguma coisa, o julgamento do jogo contra a equipe do esporte. Vamos falar de Carlos Palácios, porque Carlos Palácios deu duas entrevistas bem esclarecedoras ontem. A primeira para o ADN Esportes do Chile. Ele se retratou sobre aquela situação envolvendo a fala, né, de voltar para o Chile, né? Ele falou que foi mal entendido, que está muito feliz no Vasco e que só está no objetivo de ver o Vasco subir. Que o objetivo dele hoje é o Vasco da Gama, que ele tem muito carinho pelo Colo-Colo, pelos outros times, mas que hoje ele está focado no Vasco da Gama. Sobre situação envolvendo a mudança de posicionamento, ele falou ao GE o seguinte, que pela primeira vez jogou nessa posição de volante, que é meio estranha para ele, mas que o Jorginho jogou, gostou do que viu e que ele se adaptou muito bem e que quer utilizá-lo por ali agora. Foi utilizado assim no jogo contra o Sport, foi utilizado assim no jogo do Sampaio Corrêa e provavelmente o Jorginho deve continuar utilizando ele assim até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre lesões, ele falou que vem sentindo algumas dores no joelho e no pubis, mas que tem dado o seu melhor no Vasco. E que hoje ele está muito feliz, muito focado no acesso do Vasco e que quer ficar aqui para fazer história no Vasco da Gama. Foram as palavras aí do Carlos Palácios, que inclusive demonstra estar mais confiante do que estava na sua última entrevista, né? Quem lembra aí, né, que ele falou que queria voltar para o Chile, tal e tal, mas aí o Carlos Palácios se retratou sobre toda aquela situação e ainda disse aí que o Jorginho lhe colocou numa nova posição, que era estranha, mas se adaptou muito bem e vem jogando aí nos 2 últimos jogos. Palácios foi um jogador muito efetivo do Vasco, jogando como um volante. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima, valeu!